Olá, amigos, Jesus no Lar, capítulo 48, o proveito comum. Dentro da noite muito clara, os companheiros reunidos em casa de Pedro comentavam as dificuldades na divulgação das ideias redentoras. Muita gente se valia do socorro de Jesus buscando vantagens próprias. Certo negociante provocava o ajuntamento popular em determinada região da praia, a fim de estimular a venda de vinhos. Carroceiros vulgares intensificavam a propaganda do reino celeste nas cercanias, não com o objetivo de se tornarem melhores, mas para alugarem veículos diversos a doentes de longe interessados na assistência do Mestre. O parecer de quase todos os apóstolos era inquietante e desalentador. Foi quando o divino amigo, tomando a palavra, explanou. Certo filósofo mergulhado nos estudos da revelação divina possuía um discípulo que nunca se conformava com a incompreensão do povo quanto às verdades celestes. Inflamava-se de minuto a minuto contra os maus, os ingratos ou os hipócritas que abusavam dos elevados ensinamentos de que se via portador. O mestre ouvia-o e guardava silêncio, até que numa linda manhã, vindo um aguaceiro rápido de estio, convidou-o para um breve passeio até o campo próximo, depois de refeita a paisagem. Não haviam andado meia milha quando avistaram vasta faixa de pântano, e o orientador, observando que o charco recebia a água da chuva, explicou: eis que o lodaçal recolhe o líquido celeste e com ele faz imundo caldo. Mas existem batráquios que se beneficiarão com segurança e eficiência, porquanto, se não chovesse, provavelmente estas águas escuras se transformariam em veneno mortal. Depois de alguns passos, encontraram poças de enxurrada nos recôncavos da terra dura, e o mentor, analisando, acrescentou: aqui a fonte jorrada do firmamento é agora lama desagradável. Entretanto, o que seria deste chão estéril se a água divina não visitasse? Amanhã, talvez, veremos neste solo perfumado floração de lírios rústicos. Marcharam adiante e detiveram-se na contemplação de algumas árvores nuas. A água nos galhos ressequidos parecia cinzenta e fétida, mas o instrutor esclareceu. Nestas árvores abandonadas, a bênção da chuva cristalina se fez pesada e sombria. No entanto, que lhes aconteceria se as dádivas do alto as não beneficiassem? Possivelmente morreriam em breve até as raízes. Em poucas semanas, porém, cobrir-se-ão de ramagens fartas, servindo aos lares abençoados dos passarinhos. Demandaram além, descobriram alguns pessegueiros cujas flores guardavam as gotas do céu com tanta beleza que mais se assemelhavam dentro delas a diamantino orvalho, levemente irisado pela claridade solar. O mestre, indicando-as, disse: aqui, as pétalas puras conservaram o dom celeste com absoluta fidelidade e muito em breve serão perfume e beleza em excelentes frutos para o banquete da vida. Logo após, espraiando o olhar pela paisagem enorme, falou ao discípulo espantado: jamais censure o manancial do socorro celeste. Cada homem lhe recebe o valor do plano em que se encontra. Guardando-lhe os princípios sublimes, o criminoso se faz menos cruel, o pior se mostra menos mau, o imperfeito melhora, o infortunado encontra alívio e os bons se engrandecem para maior amplitude no serviço ao nosso Pai. Se possuis raciocínio suficiente para discernir a realidade, não te percas em reprovações vazias. Aprende com o Supremo Senhor que ajuda sempre, de acordo com a posição e a necessidade de cada um, e distribui com todos os que te cercam os bens do céu, já que podes reter com fidelidade, e o céu te abrirá o excesso a tesouros sem fim. Terminada que foi a narrativa, Jesus calou-se.
Os apóstolos, como se houvessem recebido sublime lição em tão poucas palavras, entreolharam-se expressivamente, silenciosos e felizes. O Senhor então abençoou-os e retirou-se para as margens do lago, fitando pensativo as constelações que tremeluziam distantes. Muito bem. Então a lição, o proveito comum, nos fala da dificuldade na divulgação das ideias redentoras. Então, muitas vezes, nós vamos semear ideias, conteúdos e vamos lamentar, como às vezes fazemos, que essas ideias, que essas sementes, que essas bênçãos caem numa terra, num coração incapaz de conservá-las na sua pureza e de aproveitá-las, talvez, com o máximo benefício que elas poderiam proporcionar. Muitas vezes olhamos aqueles que recebem as bênçãos, que recebem o socorro e que se perdem no não entendimento ou no aproveitamento pobre desses ensinamentos. Aqui, por exemplo, me ocorre, dentro dos Estados Unidos, muitas vezes com bastante tom de julgamento, nós comentamos, por exemplo, sobre os nossos irmãos que cobram pela mediunidade. Nós sabemos que a mediunidade com Jesus é uma mediunidade gratuita, é uma mediunidade... Nós sabemos que a mediunidade ela é um dom divino que nos é emprestado para o propósito do serviço, do atendimento ao próximo. Mas não nos cabe perder tempo julgando aqueles que ainda não entendem assim, porque eles estão recebendo o dom, a mensagem, a bênção, o socorro dentro do lugar que eles ocupam, dentro das possibilidades que eles têm. E ainda que, usando essas bênçãos de forma inapropriada para nós, dentro da nossa visão e entendimento, essas bênçãos trarão benefícios para aqueles que estão usando. Ajudarão eles no entendimento, por exemplo, da realidade espiritual e prepararão a terra, o coração, as suas almas para momentos futuros onde a terra mais bem preparada será capaz de fazer um uso mais benéfico dessa bênção, desse socorro divino, que é, por exemplo, a mediunidade. E como nós pensamos na mediunidade, tantas outras são as circunstâncias em que nós nos utilizamos desse conhecimento e dessas bênçãos no mercado, para uso pessoal, para projeção da nossa imagem, para arrecadamento de bens materiais, enfim, e de uma série de outras maneiras que não são a maneira da flor do pessegueiro, que manteve a bênção absolutamente cristalina. E, como diz aqui Jesus, guardam as bênçãos com fidelidade e serão muito em breve perfume e beleza com excelentes frutos para o banquete da vida. É preciso que nós pensemos se nós somos já essas flores de pessegueiro ou ainda estamos na condição dos outros participantes desta história que muitas vezes deturpamos e não fazemos o melhor uso dos ensinamentos e dos conceitos trazidos por Jesus. Mas Jesus deixa claro aqui a sua recomendação: jamais censures o manancial do socorro celeste. Cada homem lhe recebe o valor no plano em que se encontra. E guardando-lhe os princípios sublimes, ou seja, de uma forma ou de outra, as pessoas se beneficiam, nós nos beneficiamos. O criminoso se faz menos cruel, o pior se mostra menos mal e o imperfeito melhora.
que nós possamos então estar conscientes das bênçãos que nós recebemos diariamente e que possamos nos esforçar por manter esta água cristalina e pura a serviço da nossa própria melhoria. Observar como estamos usando, como estamos nos beneficiando das bênçãos, principalmente a bênção do conhecimento da Boa Nova e da doutrina espírita. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos.